Olá! Neste Deep Dive vamos olhar para uma ideia, assim, bem forte, que desafia um pouco o que a gente pensa sobre desigualdade racial no Brasil. A gente está partindo de uma análise focada no conceito de racismo estrutural do Silvio Almeida, trabalho de 2019. Isso. E a ideia central é provocadora, né? Que as diferenças raciais que a gente vê por aí não são acidentes, sabe? Nem só uma herança lá de trás. São parte de um sistema que está rodando agora. Exatamente. E a análise que a gente tem aqui como base, ela pega um ponto que todo mundo meio que já ouviu falar, né? Aquela ligação entre ter menos acesso a uma boa educação. Sim, aí qualificação profissional mais limitada. Isso. E, no fim, salários mais baixos para a população não branca. Só que a análise não para aí, né? Não para na constatação. Vai além. Certo. Então, a nossa missão aqui é tentar entender como esse racismo funciona na estrutura mesmo, né? Para além daquela ideia mais, digamos, limitada do preconceito de uma pessoa contra a outra. A análise usa esse exemplo da educação e do trabalho para começar a puxar o fio dessa meada. É isso. É isso mesmo. A análise destaca uma frase que a gente ouve bastante, que descreve essa situação. Menos acesso à educação leva a empregos piores para pessoas não brancas. É um fato, né? Quase um diagnóstico. Uhum. Mas aí imagino que entra o ponto-chave que a análise levanta. Essa frase descreve o resultado que a gente vê no final, mas talvez não mostre a engrenagem toda por trás, a estrutura que leva a esse resultado. Perfeito. É aí que está a força do argumento do Almeida, pelo menos como a análise o apresenta. Ele diz que essas desigualdades elas são mantidas de forma ativa, por mecanismos históricos, políticos, econômicos, que, na prática, acabam privilegiando sistematicamente pessoas brancas. Entendi. O ponto central não é a intenção de cada um, sabe? Mas como as estruturas sociais funcionam. Faz todo sentido. Então, se não é só uma questão de intenção ou um legado que ficou lá atrás e pronto, quais seriam alguns desses mecanismos mais concretos que a análise aponta? Coisas que acontecem hoje e que ajudam a manter essa desigualdade. Olha, a análise traz exemplos bem palpáveis, tipo a distribuição desigual de escolas boas, sabe? Depende muito de onde a pessoa mora, quem aquela escola atende. Recursos diferentes, qualidade diferente. Isso. E também barreiras no mercado de trabalho. Muitas vezes são coisas sutis, vieses raciais na hora de contratar, de promover. Uhum. E até a questão da moradia, a segregação residencial. Isso limita acesso a contatos, a oportunidades, né? São coisas de agora que reforçam o ciclo. Não é só a escravidão lá atrás. Entendi. Isso me lembra a ideia de uma armadilha que a análise menciona, né? Aquela de achar que só ver a diferença nos números, pessoas negras estudam menos anos, em média, que isso já basta para entender o racismo. Qual o problema de parar aí? É que aí a gente não enxerga o motor da coisa, né? Segundo essa leitura da fonte sobre o Almeida, é crucial ir além de descrever. Tem que investigar por que essas diferenças continuam e como os privilégios ligados à branquitude se mantêm, são repassados. Olhar a estatística é como ver a febre. Mas não entende a doença, né? Exato. Não entende como ela age no corpo social. Trapõe algumas visões que a gente costuma ouvir, certo? Sem entrar em todos os detalhes que a fonte refuta, qual é a essência dessas refutações? Olha, basicamente, a análise reforça alguns pontos. Primeiro, os dados de hoje, tipo do IBGE, que são citados, mostram que a desigualdade educacional racial ainda é bem real, aqui e agora no Brasil. Não é algo superado. Não. Segundo, que tratar as relações raciais como algo secundário, ou o racismo só como uma questão de atitude individual, isso meio que ignora a tese central do Almeida sobre a estrutura ser o ponto-chave. Certo. E, por fim, aquela ideia de que as desigualdades já foram superadas mesmo com políticas afirmativas e tal. Bom, os dados simplesmente não confirmam isso. A realidade é outra. Então isso direciona o foco, né, para a gente entender e, quem sabe, pensar em soluções. O olhar tem que ir para a estrutura mesmo, para o sistema. Precisamente. A análise baseada no Almeida sugere que esse foco no estrutural é indispensável para uma compreensão mais profunda da questão. Então, resumindo o que a gente tirou dessa análise. Para entender o racismo estrutural, não dá para ficar só olhando a desigualdade. É preciso investigar os mecanismos institucionais,
econômicos, sociais, que produzem e reproduzem isso sem parar. Exato. É preciso expor como privilégios brancos e desvantagens negras não são acaso, são parte desse sistema. E os dados confirmam que isso continua. Exatamente. O que nos deixa com uma reflexão, talvez, para o final. Se o racismo opera principalmente por essas estruturas, por essas instituições, como será que reconhecer esses mecanismos sistêmicos, Uhum. em vez de focar só no ato individual de preconceito, como isso poderia nos ajudar a repensar, talvez redesenhar, as estratégias para buscar equidade racial aqui no Brasil?